Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai novamente estar falando sobre altcoins. Então várias das moedas que eu trouxe para vocês na semana passada já chegaram a fazer 10, 15, 20 ou até quase 30% de alta em apenas uma semana. A gente vai falar sobre isso hoje. Será que é hora de você vender essas moedas? Você que não entrou nesse mercado, será que você deve entrar agora? Será que você deve esperar? Então vamos falar sobre isso hoje, vamos entender um pouco dos fatores macroeconômicos que estão influenciando os nossos mercados de risco e vamos falar um pouco do que você pode esperar para o próximo mês também, né? Setembro está ficando para trás e agora a gente vai entrar no que a gente está esperando aí que seja o nosso mês de Uptober, tá pessoal? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e vem comigo. Então pessoal, a primeira coisa que eu quero olhar com vocês aqui novamente é o índice de medo e ganância do Bitcoin, tá? Então a gente já está acompanhando esse índice aqui, todos os vídeos que a gente está trazendo. A gente estava no momento de extremo medo quando eu comecei a aparecer aqui no canal. 23 pontos, eu falei para vocês, cara, quando o mercado está extremamente com medo, o mercado tinha caído bastante, normalmente é o melhor momento para você entrar, fazer as suas compras, se posicionar. E desde então o mercado tem reagido positivamente, a gente veio para medo, veio para neutro e agora já estamos aí no momento de ganância, tá? Então 61 pontos de ganância, eu acredito que esse mercado ainda vai ficar mais insano daqui para frente, a galera vai ficar em extrema ganância, mas vamos entender um pouco do porquê que a gente teve essa mudança de panorama aí no sentimento do mercado. Então a primeira notícia que eu quero trazer para vocês é essa daqui, onde a China anunciou um pacote sem precedentes de estímulos para sua economia, tá? Então vamos entender um pouco do que se trata esses estímulos aí por parte dos chineses e por que isso influencia, né, o sentimento dos mercados de risco. Então as autoridades chinesas, elas estão como meta ter um crescimento, um PIB aí de cerca de 5% em 2024. É por isso que eles estão fazendo todos esses estímulos, né, para tentar chegar nessa meta, mas mesmo assim a maior parte dos economistas acha que isso é muito otimista e que eles não vão conseguir bater essa meta, tá? Então vamos tentar entender um pouco do que são esses estímulos aí por parte do governo chinês, tá? Então a primeira coisa é que eles vão reduzir o índice de reserva obrigatória, RRR, dos bancos, tá? Para você que não faz ideia do que é isso, a gente falou um pouco sobre isso no vídeo da semana passada, mas basicamente funciona assim, certo? Quando você deposita aqui, por exemplo, 100 mil reais no banco, esse banco ele é obrigado a guardar aproximadamente 10% desse seu dinheiro. Os outros 90% ele pode emprestar para outra pessoa. Essa outra pessoa vai transacionar no mercado e para aí essa terceira pessoa que ficou com esse dinheiro vai fazer o quê? Vai vir nesse mesmo banco e vai depositar esses 90 mil. O banco novamente tem que guardar 10%, então aproximadamente 9 mil, vai emprestar 81 mil. E assim vai, e dessa forma aí, né, vai sendo criada nova moeda, tá? Então os mesmos 100 mil já viraram por meio desse processo aqui embaixo, mais 271 mil, e isso pode continuar até virar 1 milhão de reais, certo? Então por meio desse processo o dinheiro é criado. Hoje a nossa economia ela roda basicamente em cima de dívidas, né? 90% praticamente todo o dinheiro é dívida. Se você for no banco, né? Se todo mundo decide no banco sacar o seu dinheiro, eles não vão ter o seu dinheiro lá porque a maior parte do dinheiro é dívida, né? Vocês puderam ver, esses mesmos 100 mil já viraram aí, né, mais de 1 milhão ao longo desse processo, tá? Então, reduzir o RRR dos bancos é justamente reduzir o quanto dessa porcentagem eles têm que guardar dentro dos seus cofres, né? E a redução que eles decidiram foi uma redução de 0,5% e a expectativa é que no longo prazo, né, isso aí chegue a criar mais ou menos 1 trilhão de novos yuans, tá? Aqui tá falando bilhão, mas está errado. Isso daí dá aproximadamente 778 milhões de reais, tá? Então é muita grana só por conta deste incentivo, mas tem mais coisas ainda. Além disso, a China também reduziu a sua taxa de juros e o Banco Central anunciou nessa terça-feira um fundo de mais de 500 bilhões de yuans, o que dá quase 390 bi de reais, com o objetivo, né, de incentivar, crescer aí também a economia chinesa. Então, se você somar todos esses incentivos, a expectativa é que sejam impressos aí, né, gerados, colocados na economia, mais de meio trilhão de dólares só por parte dos chineses, tá? Uma das maiores economias do mundo. Como a gente viu também no vídeo da semana passada, não são só os chineses que estão entrando no momento de estimular a sua economia. Na reunião que teve agora, dia 18 de setembro, o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu por cortar a sua taxa de juros em 0,5 ponto, tá? Então a gente estava no movimento de aumento da taxa de juros há mais de 4 anos
e finalmente, depois desse longo período, veio o primeiro corte de 0,5 ponto, e a expectativa para a próxima reunião do Fed, agora em 7 de novembro, é que novamente eles cortem mais 0,5 pontos, tá? Então a galera tá meio dividida aqui, mas independente se vem mais 0,25 pontos, 0,5 pontos, a questão é, estamos no momento onde as grandes potências mundiais aí, né, China, Estados Unidos e também outros países, como por exemplo a Europa, também está no momento de corte de taxa de juros, estão começando a estimular, a instigar a sua economia. Então a gente teve a pandemia lá em 2020, onde muito estímulo foi colocado, os Estados Unidos imprimiu absurdo de dinheiro, colocou na economia, vários países colocaram, taxa de juros estavam quase negativas, 0,25%, ficou perto da casa dos 50% por um longo período de tempo, mas depois chegou um ponto onde, cara, era tanto estímulo, inflação, eles tiveram que começar a apertar a economia, aumentar a taxa de juros, tentar desestimular um pouco os mercados. A gente viveu esse momento aí, né, do começo de 2022 até agora em 2024 e finalmente Estados Unidos teve o primeiro corte, China com estímulos, Europa já está cortando há um tempo, então mudou o panorama, agora a gente está no momento aí, né, de redução de taxa de juros e estímulos na economia. Por que redução na taxa de juros é importante? Como que isso influencia, né, também essa questão dos mercados de risco? Quando você reduz a taxa de juros, você está reduzindo o preço que custa para você pegar dinheiro emprestado, né? Então a taxa está em 5,5, é o quanto por cento você vai pagar ao ano para pegar dinheiro emprestado. Com ela caindo para 4,5, por exemplo, mais pessoas vão pegar dinheiro emprestado, né? Quanto mais pessoas pegam dinheiro emprestado, mais dinheiro você está criando, está jogando mais dinheiro na economia. Logo, o que você está fazendo com o dinheiro? Você está desvalorizando a moeda, né? Você está desvalorizando o dólar, o real, seja a moeda que for. É por isso que o dinheiro fiat está fadado ao fracasso, né? E os nossos ativos escassos, ativos de risco como ouro, ações, Bitcoin, altcoins, seja o que for, tendem a se valorizar. Porque o momento que a gente está entrando na economia, seja por causa da China, seja por causa dos Estados Unidos, seja por causa da Europa, é um momento de impressão de nova moeda. Então as impressoras estão ligadas novamente, esse movimento apenas começou, tá, pessoal? Por isso que é de extrema importância que a partir de agora você monte uma estratégia, saiba muito bem como que você vai jogar esses próximos meses no mercado. Porque eu prometo para você que vão ser meses muito intensos, meses de muita loucura, muita impressão de dinheiro. Então esse gráfico aqui eu já trouxe diversas vezes para vocês. Não sei quem nunca acompanhou aqui, eu vou falar rapidamente sobre ele, mas eu não quero ficar muito repetitivo aqui também. Mas esse gráfico, essa linha azul aqui, é o M2, tá? Então, o Growth of Global Money Supply. Isso aqui vai somar o dinheiro que os principais bancos centrais do mundo têm circulando na economia. Então, Fed, Banco Central dos Estados Unidos, ECB da Europa, GBM, Grã-Bretanha, China, Japão e outros, tá? Então, a gente está aí no momento onde estamos batendo novas máximas históricas da liquidez global. A última vez que isso aconteceu, como eu falei para vocês, foi lá em 2020, na época do Covid, da pandemia, onde a gente saltou de 80 trilhões de dólares na liquidez global para mais de 100 trilhões. Então, um quarto de toda a moeda que existe no mundo foi impressa apenas em 2 anos, né? Na época de 2020 até 2022. Eles tentaram dar uma enxugada, segurar a taxa de juros alta por um tempo, mas, cara, chega uma hora que não dá mais para você segurar, a economia começa a falhar, começa a cair, decair se você fica com um período muito longo, né, de taxa de juros muito alto, e agora eles soltaram o freio aí, estão cortando taxa de juros, estão colocando estímulo e a economia vai voltar a crescer, o supply de dinheiro no mundo vai começar a crescer. O que por um lado é bom para nós que investimos em ativos escassos, né, eles tendem a se valorizar, porém a maioria das pessoas que não investem, né, a classe média, as pessoas que também a classe baixa, acaba aí tendo seu dinheiro destruído, né, o valor de compra vai sendo destruído conforme eles imprimem dinheiro, tá? Mas é importante a gente entender essas movimentações para a gente saber como que a gente pode tirar proveito disso, né? Então, se eu colocar esse gráfico verde, ele é a mesma coisa que o gráfico azul, né? O Money Supply, porém a gente está olhando ele ano após ano, o crescimento. E se eu comparar aqui com o Bitcoin, vocês vão ver, né, que os topos sempre são correlacionados. Topos do Bitcoin com impressão de moeda, topo do Bitcoin com impressão de moeda. Mais para trás, se você olhar também, outros ativos de risco também está diretamente correlacionado. E fundos também, ó, política monetária apertada, fundo, política monetária apertada, fundo. Então, isso aqui tem uma relação muito forte. A maior parte dos grandes ativos aí ao redor do mundo já estão fazendo novas máximas históricas por causa dessa movimentação que a gente está tendo. Então, o ouro já estourou máximas históricas. Se a gente olhar aqui o gráfico, vamos olhar o gráfico mensal do ouro. Cara, o ouro está disparando em novas máximas históricas desde janeiro desse ano, basicamente, tá? Então já subiu 30% além do seu topo histórico. A bolsa, o SP500 também já está fazendo novas históricas há um bom tempo. A bolsa de ações da China, cara, olha o que aconteceu só nessa última semana, que eles
avisaram sobre os estímulos. Ela subiu mais de 15%, que é muito para o mercado de ações. Então, todos os mercados de risco estão já crescendo por conta desse cenário que está se desenhando. Porém, o Bitcoin, nosso mercado de criptomoedas, é o último ali que ainda não teve o seu momento, né? Ainda está meio para trás, mas eu acredito que muito em breve a gente também vai estourar novas máximas históricas e buscar esses outros ativos, tá? Porque dessa vez acabou que aconteceu mais cedo com o Bitcoin por conta do ETF, a gente estourou cedo as novas máximas, ele ficou caindo, acumulando aqui dentro desse canal, né? Mas eu acredito que muito em breve a gente vai estourar essa zona aqui, ó. Vai estourar essa zona de resistência, vai fazer um reteste e vai embora e o Bitcoin vai se valorizar muito ao longo desse ciclo, tá? Então essa aqui é a minha opinião, tá, pessoal? Isso aqui não é recomendação de investimento, mas é o que eu vejo acontecendo nos mercados daqui para frente. E agora vamos falar então sobre o mercado que eu mais gosto de todos, que é o mercado de altcoins, certo? Então todos os mercados de risco vão se valorizar. Vamos falar agora então do mercado de maior risco, que é o mercado de altcoins, porém com o risco vem o retorno, onde tem potencial para os maiores ganhos. Então por que eu acho que o mercado de altcoins também vai crescer muito? Porque tudo vai crescer muito, tá? Mas olhando para cripto agora, tá? Vamos falar sobre dominância do Bitcoin. Eu já trouxe isso aqui algumas vezes. Isso aqui é o quanto que o Bitcoin domina o mercado de criptomoedas. No momento, quase 60% de todas as criptomoedas é Bitcoin. Porém, a gente está batendo numa resistência muito forte aqui, tá? Então isso aqui é uma zona de resistência muito forte. E eu acredito que o Bitcoin vai começar a perder esse momento, tá, pessoal? Então vai começar a perder sua dominância. Altcoins vão crescer em relação ao Bitcoin. Da última vez que a gente teve o ciclo, né, de 2020 lá, também, emissão de moeda, aconteceu o mesmo padrão no final de 2020, no round de 2020, a gente estava batendo uma resistência muito forte, perto da casa dos 70, e aí o Bitcoin começou a só perder aí, né, dominância em relação às outras criptomoedas. É o que a gente chama de altcoin season, que é o que eu acho que a gente vai viver muito em breve, tá? Então eu acredito que esse aqui vai ser o movimento que a gente vai ver daqui pra frente. Não só o Bitcoin, mas se a gente olhar o Total 3 também, tá, pessoal? O que é esse gráfico aqui? Ele é o gráfico de todo o mercado de criptomoedas, excluindo Bitcoin e o Ethereum. Então é meio que um índice de todas as criptomoedas. Vocês podem ver que ele está formando um padrão muito parecido com o que rolou lá do ciclo de 2020. Alta monstra, queda, ficou acumulando longos períodos embaixo dessa linha aqui. Quando estourou essa resistência, lá no finalzinho de 2020, ó, então novembro de 2020 ele estourou, fez um reteste, o mercado disparou de altcoins, né, e fez novas máximas históricas. Ele fez um movimento igualzinho, ó, subiu, ficou um tempinho aqui, caiu para aqui para baixo, ficou acumulando um longo período de tempo aqui embaixo, e estourou essa resistência agora em 2024, estourou mais cedo, né, por conta do ETF, como eu falei para vocês, mas agora ele fez um reteste e está se posicionando para estourar novamente. Até se eu isolar o ciclo aqui, é interessante vocês observarem o seguinte, tá, pessoal? Então a gente está rompendo uma linha de tendência muito forte aqui do Total 3 no gráfico semanal, que é um grande indicativo que podem vir bons momentos de alta. E a última vez que isso aconteceu foi em outubro de 2023. Eu quero que vocês guardem essa data aí na cabeça de vocês. Outubro de 2023 a gente teve um movimento aí de 150% no mercado de altcoins e eu acredito que a gente pode estar repetindo esse movimento novamente agora para novas máximas. Então agora eu vou falar para vocês algumas das altcoins que eu vejo com grande potencial. Então eu tenho aqui com vocês a mesma lista que eu trouxe para vocês no vídeo da semana passada, tá, pessoal? A gente vai analisar um pouco o desempenho de cada um desses ativos. São basicamente os mesmos as minhas apostas. Eu trouxe mais 3 aqui que eu acho interessante para mostrar para vocês, mas a gente vai analisar esses aqui primeiro, tá? Então como vocês podem ver, eu trouxe no vídeo da semana passada, infelizmente eu tomei em cima aqui dos dois ativos do topo, mas como vocês podem ver, ó, NIR, a gente trouxe aqui, ó, verdinho, a 4,4, vamos ver quanto tá a NIR agora, pessoal, 5,38, então se você pegar a NIR ali, ó, dos 4,40 até onde ela está agora, já são 20% de alta em NIR, então só em uma semana ela subiu 20%, outra que ganhou muito foi a Render, ó, 5,25 quando a gente falou, Render aqui no momento já está com 5,28 para onde ela está, 26% de alta e várias outras eu não vou ficar fazendo aqui, depois vocês podem ver, mas essas moedas são as minhas grandes apostas para esse ciclo, são as principais dos setores que elas estão envolvidas, então como eu falei para vocês na semana passada, essas aqui de cima em vermelho são as moedas dos setores de Layer 1, então infraestrutura, apostas um pouco mais seguras, tá? Aqui em azul a gente tem o setor de RWA, Real World Assets, que é um setor que eu gosto muito também, tá? Em verde a gente tem o setor de games, tá? Então o setor de gaming, ó, Ronin, tá 1,90. Quando a gente falou na semana passada, ela tava 1,62. Vamos ver quanto subiu a Ronin também. Vamos ver uma de games aqui. 1,62 para hoje.
16%. Então todas estão com uma valorização maravilhosa, tá? No setor de AI e DePIN tem Render, Akashi, Aios e são as moedas que eu gosto. São minhas grandes apostas para esse ciclo aí, tá, pessoal? Trouxe mais 3 aqui para vocês, a gente vai discutir sobre elas, mas acho que a primeira grande questão é: e agora? O que eu faço, né? Entro com tudo? Pô, pode comprar que vai subir? Trouxe aqui algumas dicas e regras para você lidar com o momento de altcoins, tá? Isso aqui, cara, de quem tá há mais de 5 anos nesse mercado, eu acho que são lições que, se você seguir isso daqui, muito provavelmente você vai se dar bem nesse mercado. Então a primeira lição para vocês é: não persiga o pump, tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, você tá exposto, por exemplo, em um ativo que não subiu muito, que ele tá meio ali de lado, tal, aí você viu, cara, pô, mas eles conseguiram ali, cara, 50% de crescimento na NIR. Aí você vai fazer o quê? Você vai vender esse seu ativo e vai vir e vai pular para um ativo que acabou de ter um pump de 50%. Normalmente, o que vai acontecer? Cara, o ativo que subiu muito, ele vai dar uma retraída e uma hora aquele seu ativo, que era uma boa aposta, vai ter o seu momento e você ficou pulando de galho em galho, perseguindo o pump, né? Perseguindo as altas e não pegou nenhuma alta. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Não persiga o pump, não veja aquela moeda, pô, subiu 30% no dia, eu vou comprar agora. Vai explodir. Não, normalmente o que você quer encontrar são moedas que ainda não explodiram, mas que têm um bom fundamento, estão numa narrativa positiva, tá? Então, não fique perseguindo pump, primeira lição. Realize lucros para tokens que ainda não correram, tá? Então, em vez de fazer o contrário, você está segurando um token que não correu e perseguir o pump, a moeda que subiu 30%, quando a sua moeda subir 30%, você realiza um pouco e coloque em outras que você gostaria que ainda não se valorizaram, tá? Então, se você seguir essas duas regras aqui, você já vai dar muito bem, tá? Terceiro, não venda seus holds de convicção. O que eu falo com isso? Cara, essas grandes moedas que a gente está carregando a longo prazo, ao longo do ciclo, por exemplo, Solana, Ethereum, Bitcoin, cara, elas vão performar ao longo dos próximos meses. Não vai ficar tentando fazer tradezinho aqui, eu vou comprar aqui, e aí eu vou vender aqui, vou recomprar aqui, e aí eu vou ficar... Cara, você vai ficar fazendo tradezinho assim, na hora que ela subir, ó o que acontece quando ela sobe, ó. Você vai perder. Então, hold de convicção, tem a sua carteira ali que você vai segurar ao longo do ciclo, sempre tem uma hora de sair, tá? Mas isso é mais pra frente. Quarto, não seja ganancioso. Então não vai me pegar um empréstimo no banco, não vai se alavancar, essas moedas já são de alto risco, elas já sobem muito. Não deixe a ganância subir pra cabeça, é um erro que muita gente tem quando começa nesse mercado. Quinto, novamente, hold. Você não precisa ficar fazendo nenhuma loucura de trade. Se você segurar essas moedas ao longo prazo, elas são muito voláteis, mas, cara, a tendência aqui é de alta enquanto a gente tiver esse cenário desenhado que eu mostrei para vocês. E sempre tem a caixa de oportunidade. Então você que estava em cima do muro, está pensando em entrar agora, estava na dúvida, você pode até entrar, mas não entra 100%, vai fazendo aportes aos poucos, tá? Então é sempre interessante você ter um caixa de oportunidade numa retração, você vê aquelas moedas que você gosta, estava de olho, queria uma entrada, você tem dinheiro para entrar, certo? Vamos falar então sobre as nossas criptomoedas aqui. Vamos falar dessa lista que a gente separou e eu tenho 3 novas para apresentar para vocês. Então, se você não viu o vídeo da semana passada, recomendo que você assista, a gente fala um pouco mais no detalhe o que é cada uma delas. Nesse vídeo eu só vou aprofundar nas 3 novas que eu trouxe. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês reparem, lembra que eu falei para vocês guardarem aquela data lá do Total 3? Que data que era que eu falei? 23 de outubro, tá, pessoal? Outubro de 2023, que ele subiu 130%. Vamos ver o que aconteceu na maioria dessas moedas ali em outubro de 2023. Solana em outubro de 2023 subiu 865%. 8 vezes e meia o seu capital, certo? Ó, estourou a linha de tendência, subiu 875 vezes. Desculpa, 8 vezes e meia. Vamos ver a Stacks. Padrão muito parecido também. Lá em outubro de 2023, rompeu essa linha de tendência, subiu 633%. 6 vezes o seu capital. A NIR em outubro de 2023 subiu 600%. 6 vezes o seu capital. Padrão muito parecido. Em todas vocês vão ver o padrão é muito parecido. Aptos em outubro de 2023 subiu 247%. 2 vezes e meia o seu capital. Pendel. A Pendel é sem graça até de olhar, é bizarro. Pendel é sacanagem, ó. Outubro de 2023 para o topo, 1080%. 10 vezes o seu capital. Ronin. Outubro de 2023 subiu 865%.
8 vezes e meia o seu capital. A IMX, outubro de 2023. Eu posso continuar com todos aqui, né? 6 vezes. A Caixa, outubro de 2023. 6 vezes. Então todas essas fizeram aí, né, altas expressivas. A da Aios é bizarro de olhar isso aqui, ó. Outubro de 2023 para o topo, 7.600 vezes, ou seja, 76 vezes o seu capital. Esse é o potencial que tem as altcoins, tanto para se valorizar, quanto quando o mercado é de baixa, para destruir o seu capital também. Mas é isso, né? Esse é o jogo de risco que a gente joga e que a gente gosta tanto nesse mercado, né? Buscar resultados como 5, 6, 7 vezes realmente é uma realidade nesse mercado. E como eu falei para vocês, eu acredito que a gente está entrando neste momento para o mercado de altcoins, né? A gente tem um padrão muito parecido se formando com o que rolou em 2023, quando rompeu ali, né? Em outubro, eu acho que várias altcoins estão formando esse padrão. Das que eu trouxe semana passada, mantenho, gosto delas, não mudou nada sobre elas. E hoje eu tenho 3 novas para trazer para vocês. Então a primeira é o Ethereum. Essa aqui eu não sei como eu não coloquei no vídeo da semana passada, mas cara, uma das principais aí, não tem nem o que falar sobre Ethereum. Vai entrar aí na nossa categoria de Layer 1. Nas principais, mais seguras aí, é uma aposta bem mais tranquila, com retorno um pouco menor, mas pode ser aí, né, para você carregar a maior parte, né, a segurança do seu portfólio. Acho que Ethereum está num ótimo momento de entrada, certo? Então eu vou perder muito tempo explicando o Ethereum. Vamos falar agora então sobre Axelar. O que é a Axelar, pessoal? Ó, eu vejo o mesmo padrão aqui e já vou falar também um pouco sobre os meus alvos, né? Como que você pode desenhar possíveis alvos aí para você querer realizar lucro nessas moedas. Então a Axelar, novamente, ela subiu ali em outubro de 2023 7 vezes. Acredito que ela pode estar para repetir esse padrão aí até aqui. Seria 2 vezes e meia, até aqui, pô, talvez 5 vezes, e a gente tem esses alvos aqui que a gente desenhou, tá? Mas primeiramente vamos falar o que é a Axelar, depois a gente fala sobre os alvos, tá? Então a Axelar, primeiramente, é um projeto da rede da Cosmos. A gente vai ter uma conferência em breve da Cosmos, tá? Então vai acontecer em outubro, dia 21 ao dia 27 de 2024, vai ter o Cosmoverse, onde todos os projetos do ecossistema da Cosmos se reúnem para falar suas atualizações, novidades, desenvolvimento. E normalmente o que acontece no mercado cripto, quando a gente tem esses grandes eventos, o mercado já começa a investir nas moedas desse ecossistema na expectativa de grandes anúncios, tá? Então a gente costuma ter geralmente um pump caminhando até esses eventos. Então várias moedas do ecossistema da Cosmos podem se beneficiar. Uma que eu gosto muito é a Axelar, tá? O que é o projeto da Axelar? Ela é um projeto de interoperabilidade, então ela consegue conectar diferentes blockchains para você enviar dinheiro, né? Mas não só para isso, como também para Real World Assets. Então Real World Assets eu expliquei no vídeo da semana passada porque é uma das narrativas que eu mais gosto. BlackRock, um dos maiores fundos do mundo, está investindo pesado nisso, e é essencial a interoperabilidade para Real World Assets. Você conseguir movimentar esses ativos entre diferentes blockchains para ter acesso à liquidez, tá? Então, ó, pode ver que está relacionado com o setor que eu gosto, está relacionado com a Ondo. Eu vejo esse setor crescendo bastante de interoperabilidade. Eu acho que o futuro é multi-chain. Então, somando isso, né, o projeto é muito interessante, é um dos principais no setor de interoperabilidade. Tá no ecossistema da Cosmos, a gente vai ter o Cosmoverse em breve e tá linda graficamente. Eu acredito que a Axelar é uma grande oportunidade, tá? Então meus alvos para a Axelar, é voltar para o topo histórico, 2,5 aqui, ou então mais ambicioso aqui, poderia buscar 5 vezes ali. Cara, sonhar alto pode ser que sim, talvez aí pegue até mais ali próximo dos $10, mas seriam os meus primeiros alvos, né? Você vai realizando lucros ao longo da subida, tá? E como que você vai fazer para saber alvos de realizar lucro? Isso eu acho que é uma dica muito interessante para eu deixar aqui para vocês. Então a primeira coisa que você quer observar são locais de suporte e resistência, tá? Então, por exemplo, aqui no topo, vocês podem ver que é uma resistência, é o topo, né? E aqui eu posso ver que eu também tenho uma zona de resistência, tá? Onde o preço poderia tender a bater e se segurar, porque ele tocou aqui uma vez, não foi, aí aqui ele brigou aqui algumas vezes para passar e não passou, então aqui tem interesse vendedor, é isso que quer dizer uma zona de resistência. Então aqui poderia ser um primeiro alvo, aqui o segundo alvo no topo, mas e se ela estourar o topo histórico? Como eu faço para ter uma noção de alvos além do topo histórico? Eu acho que ela vai estourar e vai ir além, isso para qualquer moeda, tá, galera? O que você pode utilizar? Você pode vir aqui, ó, e puxar uma extensão de Fibonacci. Como que vai funcionar para você traçar isso aqui? Você vai vir no seu último fundo, né, dessa última corrida de alta que a gente teve, último topo, e o próximo fundo novamente. Aí ele vai te dar algumas linhas de Fibo que eu gosto de utilizar
para marcar, né, pontos onde possivelmente chegando ali teria uma pressão vendedora, né? Pessoas realizando. Eu mesmo realizaria próximo aqui dos 4 dólares, eu ia começar a realizar, aqui realizar um pouco, aqui realizar um pouco. Lembra que a gente sempre quer ir realizando lucros ao longo do caminho, né? Porque senão você vai rodando até o fim, uma hora você acaba entregando tudo de volta. Então, vai realizando lucro, vai jogando em outras moedas e vai fazendo esse manejo, tá, pessoal? Então, Axelar é uma das que eu queria trazer para vocês. Vou colocar ela aqui no setor de interoperabilidade, eu vou botar como amarelo, porque não tem nenhuma até então. Então a última moeda que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é a Phantom, tá? Então a Phantom novamente fazendo um padrão aí muito parecido com o de todas as moedas que a gente olhou aqui basicamente, né? Possivelmente podendo buscar aí perto de, cara, 2x, 3x, talvez até 5x ao longo da corrida aí, né? Nos próximos meses, olhando até para o ano que vem. Não estou falando isso aqui no curto prazo, tá, pessoal? Então gosto muito da Phantom. O que é o projeto da Phantom? A Phantom é uma blockchain, uma Layer 1, então é uma blockchain muito rápida aí, né? Ela surgiu lá no último ciclo. Teve alguns problemas aí, né? Hackearam a blockchain há um tempo atrás. Ela acabou ficando meio uma blockchain fantasma, todo mundo saiu do projeto. Porém, o que aconteceu? O dono da blockchain, o cara que fundou, ajudou a criar isso aqui, que é um cara que chama Andrew Knorr, um cara muito respeitado no meio cripto, ele acabou de voltar para o projeto, né? Então eles estão construindo novamente na Phantom, e a Phantom vai fazer um rebrand como Sonic. Nessa nova blockchain, a Sonic, eles vão conseguir processar mais de 2.000 transações por segundo com menos de 1 segundo de block finality, tá? Não vou entrar nos detalhes do que isso aqui, mas é uma blockchain extremamente rápida que está se reconstruindo, está fazendo esse rebrand, e eu acredito que com esse cara por trás, o Andrew Knorr, tem um potencial muito grande, tá? Então esse artigo aqui da Bancas, depois vocês podem pesquisar na internet, é muito interessante, fala sobre a história da Phantom e tudo que eles estão construindo na blockchain agora para fazer esse rebrand para Sonic, mas acredito que é um projeto que tem bom potencial ao longo dessa bull run também, tá? Então seria a minha última call aí para vocês, vamos botar em vermelhinho na nossa parte de Layer 1s, tá, galera? Então é isso aí, pessoal, esses são os 3 novos projetos que eu queria trazer para essa nossa lista de moedas que a gente está de olho aí, que eu vejo potencial ao longo dessa bull market. E se você quiser negociar qualquer uma dessas moedas, você pode encontrar elas no mercado Bitcoin, tá? Para você abrir uma conta é muito fácil, no mesmo dia você consegue já fazer o seu depósito e negociar as suas primeiras criptomoedas. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like aí. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber mais vídeos como esse. E lembrando para vocês que eu vou estar aqui todo final de semana, todo sábado, falando sobre notícias, o que aconteceu no mercado e trazendo aí, né, algumas moedas que eu estou de olho que acho que podem entregar um bom retorno. Então é isso, fico por aqui, um abraço, até a próxima e valeu!